Fala galera que acompanha o canal, tô aqui com essa viraguinha antiga aí no canal e ela tá apresentando um problema que parece carburador, mas não é carburador. Ela tá dando como se fosse uma falta de combustível, não quer pegar de manhã quando o tempo tá mais frio, né, quando a temperatura tá ali baixa. A gente vai dar uma olhada o que tá causando isso nessa moto. Muitas vezes quando o tempo está frio, a gente precisa aí do afogador para poder conseguir funcionar a moto de manhã com mais facilidade e não forçar tanto a bateria, já que a bateria também é prejudicada quando o tempo está frio. Essa moto tem uma particularidade que ela tem esses dispositivos aqui no carburador que também ajuda na partida nos dias frios. Num dia frio, que está fazendo bastante frio aqui nessa temporada aqui na minha cidade, eu tentei dar a partida nela e ela não dava partida. Então eu injetei descarbonizante, que também é combustível, direto no filtro de ar, para poder enriquecer a mistura, enquanto dava partida, e mesmo assim a moto não pegava. Então eu comecei a desconfiar que poderia ser um problema que não estava relacionado à carburação, já que depois que ela funcionava, o funcionamento dela ficava normal, ela não oscilava lenta nem nada. E é um problema bem estranho, porque geralmente quando o carburador está dando falta e a moto não liga de manhã, depois que ela funciona, ela não funciona perfeito, ela funciona um pouco ali debilitada por um tempo e depois ela normaliza. Para você que realmente está com um problema no carburador da sua moto, aqui no meu canal tem uma playlist completa sobre carburadores, falando sobre funcionamento do carburador simples, funcionamento do carburador a vácuo, resolução de problemas, diagnóstico. Então dá uma olhadinha que você vai gostar com certeza. Já desconfiando que poderia ser alguma outra coisa, eu fui dar uma olhada nas outras opções. E eu cheguei até a conclusão de que poderia ser o CDI. O CDI dessa moto ainda é original. E qual foi o teste que eu apliquei, né, já que eu estava desconfiando do CDI? Eu tentei dar a partida nela e ela não ligou. Eu peguei um soprador térmico e dei uma leve aquecida aqui no CDI. E logo assim que eu aqueci, a moto funcionou. Para confirmar o meu teste e ter certeza de que não era uma coincidência, eu peguei esse CDI e olha a ideia que eu tive. Eu coloquei ele dentro de um pote todo selado, coloquei dentro do congelador por algum tempinho, né? E depois de umas 2 horas eu peguei ele já bem abaixo da temperatura ambiente, coloquei ele na moto. Para minha surpresa, confirmei meu diagnóstico, que a moto não funcionou de jeito nenhum. E assim que eu usei o soprador térmico nele, a moto voltou a funcionar. Esse CDI ele é diferente dos outros. Ele não tem massa plástica em volta do circuito. Você consegue abrir aqui e ter acesso ao circuito. Tem algumas outras motos que também são assim. E por curiosidade eu abri para dar uma olhada no que estava acontecendo. Reparem que esses resistores aqui da placa, eles estão totalmente danificados. Eu não fiz uma análise mais profunda, eu vou até levar para um amigo meu que é técnico em eletrônica. Esse meu amigo ele já comprou um outro CDI para ir usando a moto enquanto isso. Mas, né, ele vai ter que dar uma olhada bem minuciosa, porque tem alguns componentes que são micro SD nessa placa. E aí isso torna mais difícil o diagnóstico. Só um técnico mesmo que consegue fazer um diagnóstico e conserto nesses componentes micro SD. Por coincidência, uma outra moto chegou aqui na minha oficina, uma Suzuki. E o rapaz desconfiava dessa peça, né? Já que toda vez que ela aquecia, ela parava de funcionar. E só depois de um tempo ela retornava a funcionar normalmente. Você poderia dar partida, dar tranco, que a moto não funcionava. Esse é um problema bem comum aqui de sensor de rotação. Quando essa bobina já tem um certo desgaste, quando tem um aumento da temperatura, a resistência que varia da bobina e a moto começa a não fazer uma leitura certa do ponto e não funciona. Para quem não conhece, essa peça aqui é a peça responsável por disparar a centelha. Ela que diz para o CDI a hora de disparar a ignição, a centelha, para poder fazer a combustão, né, no nosso motor. Então ele começou a desconfiar de carburação, ou que não estava descendo gasolina. Ele começou a desconfiar que teria que parar, né, a moto para esperar o carburador encher, porque ele não estava enchendo por algum entupimento na torneira ou no próprio carburador, algum defeito relacionado à carburação ou alimentação de combustível. Só que eu eliminei essa possibilidade
com um teste muito prático, né, que a gente faz. Eu conectei uma mangueira conectada a um reservatório, um tanquezinho de combustível, com a mangueirinha descendo para cá com uma torneirinha. A gente abre a torneira, alimenta o carburador e deixa a moto funcionando. Como a moto parou, eu já sabia que não deveria ser isso. Eu abri aqui imediatamente assim que a moto parou a sangria do carburador e tinha combustível aqui no carburador. Então não era falta de combustível. Então eu logo desconfiei de quem? Do CDI. Para minha surpresa, ao colocar um outro CDI, a moto funcionou normal. Ou seja, o problema que parecia ser o pulsador acabou sendo o CDI. Então esses defeitos a gente tem que fazer um diagnóstico mais minucioso. A gente não pode sair condenando peças nem falando que com certeza é isso ou é aquilo. Uma coisa que eu vejo muito acontecer, por exemplo, é CB300 quando chega na oficina, não está funcionando muito bem e tal, o cara já condena logo o cabeçote. O cabeçote. Às vezes é só uma válvula enforcada ou uma bomba de combustível que já está ali com a pressão um pouco ruim, né? A pressão baixa, ou variador de pressão ali dando fuga de pressão no sistema, e a pessoa já condena logo o cabeçote. Aí depois, quando vai ver, não é nada daquilo. Se você gostou do vídeo, considere se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Se você já foi inscrito, considere se tornar membro para ajudar a financiar o canal e trazer novos vídeos relevantes para você. Valeu!